Presidente José Eduardo dos Santos, é um prazer estar aqui e muito obrigado por esta entrevista. A primeira pergunta em retrospectiva, como vê o desenvolvimento de Angola durante um pouco mais da última década, eu diria desde o fim da Guerra Civil no ano 2002? A última década foi marcada pelos processos de consolidação da paz e da democracia e pela reconstrução nacional. Terminada a guerra, definitivamente em 2002, deu-se início à execução de um programa de pacificação e reconciliação nacional, que conduziu à conclusão da formação das Forças Armadas angolanas, com a integração de parte dos oficiais, sargentos e soldados provenientes das forças militares da UNITA, então extintas, e a reintegração social dos demais. Também seguiu-se o reassentamento de mais de 4 milhões de pessoas deslocadas, a criação de condições para garantir a alimentação para as mesmas, cessando assim o apoio que tínhamos do Programa Alimentar Mundial. E, por outro lado, começou o reencontro das famílias separadas durante muitos anos por causa da instabilidade militar e da falta de segurança em muitas regiões do nosso país, não é? Ainda, por outro lado, começou-se o processo de consolidação e reforço das instituições democráticas, das instituições do Estado, particularmente, e a criação de condições para o aprofundamento da democracia e do Estado de Direito. Foram aprovadas as leis necessárias para assegurar o pluralismo político, o funcionamento normal de partidos políticos e a criação de associações de diverso tipo, garantindo-se assim o direito à livre expressão e ao desenvolvimento da imprensa privada. O país estava destruído e exangue. As províncias estavam quase constituídas em ilhas, porque as vias rodoviárias e ferroviárias estavam quase todas destruídas, danificadas ou minadas. Nessa década foram realizadas as grandes obras que permitiram reconstruir a rede fundamental de estradas e parte da rede secundária. A rede dos caminhos de ferro, de mais de 2.000 quilómetros de extensão, as pontes, as centrais de produção de energia elétrica e água, as linhas e condutas de transporte desses bens. Neste contexto e nesse período, relançamos um amplo programa de educação e formação de quadros, reabilitando escolas, institutos e construindo novos estabelecimentos de ensino em todos os níveis. O país cresceu imenso do ponto de vista material e espiritual. Claro, e agora está preparado para encarar novos desafios. Sr. Presidente, vindo do Médio Oriente, realmente uma das coisas que mais me chama a atenção é como no dia seguinte do fim da Guerra Civil se pode chamar os inimigos de ontem, e não de ontem, dos últimos 27 anos, e trazê-los para o seu próprio governo. É difícil? Foi difícil, mas também foi necessário. Porque, afinal, o nosso grande objetivo era reconciliar todos os angolanos. Não é assim? Fortalecer a unidade nacional e criar as condições para que todos os angolanos, independentemente da sua origem, não é? Da sua filiação política e partidária, participassem no grande esforço da reconstrução nacional e da edificação de uma pátria que a todos possa orgulhar. Das realizações das que falou na primeira pergunta, na primeira resposta, qual é realmente a que está mais orgulhoso dela? Uma delas só? Sim. Uma delas, naturalmente, é o grande esforço que fizemos
na formação do capital humano. Formação de quadros e, por outro lado, é a criação das condições para a consolidação da democracia, com a realização periódica de eleições gerais e também da criação das condições para que tenhamos instalações condignas para o funcionamento da chamada Casa da Democracia. Construímos assim um grande palácio de parlamento, um edifício magnífico e imponente, está mesmo aqui atrás de si, e que naturalmente vai ser a futura casa da nossa democracia. O Sr. Presidente, Angola passou várias guerras civis terríveis, muito duras, eu imagino. Qual é a forma de lidar com este desafio? É evidente que a reconciliação nacional pressupõe, em primeiro lugar, a percepção de que é preciso colocar os interesses gerais, os interesses da nação, acima de qualquer interesse particular. E assim guiaram-nos valores essenciais, né? Como os valores da pátria, do perdão, da reconciliação, da paz, né? E da procura da defesa da vida como um bem supremo. Por outro lado, foi necessário igualmente recorrer ao princípio de uma aplicação equilibrada do esforço de guerra com a negociação política. Mas uma negociação que tivesse em conta os interesses de todas as partes e procurasse uma solução de equilíbrio e, em alguns casos, consensual para os problemas nacionais. E como é que se faz isso na prática? Na prática, dialogando, compreendendo a vontade dos outros e procurando levá-los para a razão, para soluções racionais, não é assim? Que acabem por trazer conforto a todos e que acabem também por criar um quadro em que todos possam encontrar uma realização pessoal, a realização dos seus sonhos individuais, mas também dentro de um contexto mais geral do sonho de todo o povo angolano. Há algum episódio que se lembre concreto que talvez mostre a complexidade do que se fez aqui em Angola? Houve vários episódios. Naturalmente, vou contar-lhe um episódio que aconteceu no contexto da procura de uma solução global para o conflito regional que então existia na África Austral. Eu encontrei-me com o novo presidente da África do Sul, digo aquele que sucedeu à senhora Botha, na Namíbia, à margem das festas da independência da Namíbia. Devíamos então falar da questão de Angola, uma vez que estava encaminhado o processo de negociações para a busca do fim do apartheid na África do Sul. Mandela já estava liberto. A questão da agenda era uma discussão direta entre José Eduardo dos Santos e Savimbi. E então ele dizia assim: olha, Sr. Presidente, eu estou a negociar com Nelson Mandela, agora é a sua vez de começar a negociar com Jonas Savimbi. E a minha resposta foi: mas Nelson Mandela é um herói da luta de libertação nacional. Um indivíduo que passou sacrifícios, esteve mais de 27 anos na cadeia, a lutar pela independência e pelos direitos civis do seu povo. Não é o caso de Jonas Savimbi. E nessa altura a discussão interrompeu-se e separamos. Mas como era delicado, isso deve ter sido nos anos 90.
Isso foi mesmo em 90, se não me engano. A independência da Namíbia. 90. Isso foi só um episódio, para ver como eram delicadas as situações. Claro, eu não podia admitir que Mandela fosse comparado a Jonas Savimbi. Jonas Savimbi era um angolano que, para combater o seu próprio governo, juntou-se ao regime do apartheid.